paz do Senhor, irmãos, amém? É um prazer estar com vocês e um privilégio, porque da outra vez eu estive só com os adolescentes e dessa vez fui presenteada em estar com vocês, gente. Olha só, que legal. Bom, vocês já me conhecem, eu sou esposa do pastor Assi, né? Estou trabalhando com o reino de Deus, no reino de Deus há um tempo. Mas uma coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu já fui assembleiana. Eu me converti aos 10 anos de idade na Assembleia de Deus. E foi uma experiência fenomenal para a minha vida, porque no dia que eu aceitei a Jesus, eu fui batizada do Espírito Santo. Mas é uma história muito grande. Se eu fosse contar, ia ter que ser só ela, entendeu, pastor? Mas aí a gente tem que palestrar, né? Vamos ficar de pé um pouquinho, gente? Vocês ficaram sentados aí um tempo? Tem uma dinâmica que eu faço com os adolescentes, com crianças e com adultos, né? Que diz do amor de Deus. E aí você vai ter que ter um espacinho de quem está do seu lado aí, porque você vai ter que ter um movimento, tá bom? Eu vou deixar o microfone, vocês veem se vocês conseguem me ouvir, tá? Vamos lá. Dá para me ouvir? Então vamos lá. Então diz assim comigo, ó. O amor de Deus é tão grande. A gente dá aquela esticada, entendeu? Porque o amor é grande, entende? Vamos lá. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande. Me cobre de um lado. Gente, tem que ter a viradinha. Me cobre de um lado. Me cobre do outro lado. Me cobre à frente. Me cobre atrás. Me cobre acima. E me cobre abaixo. Me cobre por todos os lados. Grande é o amor de Deus. Dá um abraço e dá do seu lado de grande é o amor desse Deus. E aí a gente tem aquela canção que diz assim, ó. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por quem? Por quem? Jesus. Como fruto desse novo coração, olha para o seu irmão, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o que? A glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do que? Do grande amor de Cristo. Olha para o seu irmão e diz, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, importante és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir ao Senhor, porque nós temos recebido esse novo coração. Muito obrigada. Vocês são demais, vocês são fera. Obrigada, gente, atender aí. Gente, pode assentar-se. Eu gostaria de começar com vocês aí o nosso tema. Bom, vocês viram que está com uma imagem bem adolescente, né? Eu tenho aprendido do Senhor que a nossa simplicidade, a maneira com a qual a gente leva o Evangelho para a nossa vida deve estar em todas as instâncias. Se estamos sentados adorando ou se estamos aqui falando. Então, eu quero que vocês entendam que o fato de estar aqui
falando para vocês é pela graça, por causa da graça e porque Ele nos escolhe. Não sei porquê, mas Ele escolhe e coloca a gente onde Ele quer, né? Falando. Bom, do discurso à prática, é uma realidade que nós precisamos entender sobre o Evangelho. Eu escolhi o livro de João, não escolhi um texto específico, né? Nem uma perícope específica para falar com vocês. Escolhi alguns versículos separados para afirmar o conteúdo. Porque o livro de João, ele vai afirmar muito a identidade de Cristo como divino, como Deus. E dos evangelhos é o que mais faz essa pegada, que traz essa verdade. E ele fala também do relacionamento. João é conhecido como discípulo do amor, né? Porque ele tinha essa sensibilidade. E o livro de João traz essa sensibilidade de Cristo, esse relacionamento, que embora seja Deus, seja o verbo, né? Ele se torna íntimo. E aí a gente precisa aprender desse Cristo, que se torna íntimo no relacionamento, de como viver com Ele no centro. Eu sei que na sua vida, na tua trajetória, você deve ter feito algumas escolhas. E estar aqui, por exemplo, é uma escolha. E essas escolhas têm centro em Cristo. Porque a gente não estaria num sábado à tarde ouvindo palestras e palestras se Cristo não estivesse no centro, concordam? A gente está fazendo essa escolha e glória a Deus por isso, viu? Louvado seja Deus por suas vidas, porque Ele é o centro. E aí, há uma urgência na nossa vida. E eu gostaria que essa urgência que está latente, eu coloquei em 3 aspectos. É claro que isso desmembra muitos outros conteúdos, mas aqui, para que a gente entenda, a maneira de colocar foi assim. 3 aspectos. Que vamos ler junto? Colocar? Segundo? De novo. Terceiro. Uma das coisas que nós precisamos entender é que chega, gente, de viver um evangelho meia boca. Um evangelho em horas é ok e em horas é capengando. Nós precisamos tomar a decisão na nossa vida urgente. Sabe por quê? Porque o mundo precisa ver Cristo. O mundo precisa ver a diferença de Cristo. E esses 3 aspectos vai nos levar para isso, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que você, primeiro, reconhece que Jesus tem que ser o centro da sua decisão, tudo muda. Segundo, porque comportamento se muda por causa do quê? Da decisão, né? Segundo, viver a prática do evangelho, porque o evangelho no discurso é muito bonito, a gente fala, a gente ensina, não é? É muito fácil até. Né? Você chegar para o adolescente e dizer o que ele tem que tomar de decisão, e daí na hora que a gente tem que estar no lugar da decisão, a gente escolhe a gente, não o centro, que é Cristo. Né? Coisas mínimas, porque a gente às vezes acha que as grandes atitudes é que importa, não. Quando a gente reconhece Cristo no centro, quando a gente está compromissado em viver o Evangelho, as pequenas atitudes contam e contam muito, viu? E terceiro é a conexão com o Espírito Santo. Por quê? Eu estava falando com os adolescentes lá, gente, vocês não estão cansados de não ver sinais? Por quê? Cadê os sinais? Os sinais seguirão aos que? Em meu nome? Quantos poderes sobrenaturais estão disponíveis a nós ao nome de Jesus? Mas o que está acontecendo com a nossa fé? O que está acontecendo com a nossa prática? E chega! Nós precisamos ser luz e sal, nós precisamos tomar atitude. E essa urgência é para ontem. E aí a gente vai aprender um pouquinho agora com o livro de João, alguns aspectos importantes para vivermos nessa dinâmica do reino de Deus com Cristo no centro. Tem uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela diz assim, se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. A gente falando religião aqui do cristianismo e do próprio evangelho em si, porque o nosso fundamento de crença está no quê? No Evangelho. O nosso fundamento de crença está na Bíblia. E a partir daí nós temos a nossa religião, que é o cristianismo. E nós somos cristãos, que são pequenos cristos. Né? Então essa dinâmica precisa ser entendida.
E essa frase representa bem por quê? Porque a cruz representa submissão, entrega. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Se isso não existir na nossa vida, na nossa crença, então não é Jesus a nossa crença. Compreendem isso? O quanto isso é necessário? E aí a gente vai seguir compreendendo agora que existem alguns aspectos importantes e eu separei ali, ó. O primeiro, colocar Cristo no centro. Como nós podemos fazer isso? Eu coloquei aqui 3 pontos. E se vocês verem, eu tentei rimar até, gente. Ficou legal, né? Ó, vamos lá ler, ó. Não é? Ele é o nosso? Ele é a palavra? Viu? Fica fácil decorar, gente. Agora é só aplicar, entendeu? Simples assim. Quando a gente começa a perceber que colocar Cristo no centro, e João 15:5 vai falar lá, alguém por gentileza pode abrir? João 15:5, os textos que estão ali, se alguém puder já separar para mim, João 15:5, aí tem o próximo texto que é João 13:15 e João 14:6, por gentileza, se vocês puderem separar, porque daí a hora que eu pedir, contribuir aí com a leitura, diz lá, vamos lá, João 15:5, alguém lê por gentileza? Quem? Vamos ler isso de novo? Olha lá. Porque sem mim? Porque sem mim não é opcional. Jesus no centro não é opcional, porque sem Ele nós nada podemos. Ele é a videira. E a videira é que dá vida aos ramos. Sem a videira o ramo seca. Nós precisamos estar enxertados, alicerçados, estarmos imersos na videira, porque a videira vai dar para nós a vida que precisamos. E a vida é Cristo. Compreendem isso? Então não é opcional, não é uma e essa decisão não é opcional, por quê? Porque sem Ele nada podemos fazer. A gente pensa que a gente é bom, a gente pensa que a gente vai dar conta de algumas coisas. Nós até entendemos muitas vezes que a nossa prática, a nossa maneira de ser cristão, é nosso esforço, não é? Às vezes a gente acha assim, nossa, eu estou conseguindo. Meu irmão e minha irmã, se não for Cristo gerando vida em você, tudo em você vai dizer não para Deus. E a bondade que você acha que você tem, sabe como você percebe que você não tem bondade de fato? Quando aquele que não merece a sua bondade, você não consegue ser bom. Você só sabe que você de fato está produzindo a bondade de Deus na sua vida, quando aquele que não merece a sua bondade, você dá a bondade. Sabe? Pagar o mal com o mal, não. Bem com é sempre o nosso viés de acerto. A palavra de Deus diz para nós, não devemos pagar o mal com o mal. Não, por quê? Não é isso, isso é um jargão, mas a palavra diz o seguinte, que nós não devemos de nos cansar de fazer o bem, não nos cansarmos, e não nos cansarmos é quando ninguém merece, certo? É fácil fazer bem para quem merece, gente? É fácil você ir lá e ajudar quem é bonzinho? Mas é aquele que é péssimo, que é o calo no teu sapato, sabe? Que é aquele que pisa no teu dedinho sempre. Ser bom com esse? Só Jesus no centro. Aí sim. E é por isso que a palavra de Deus diz que para conhecer, para Ele nos reconhecer como discípulos, a gente tem que parecer com quem? Então não é opcional, gente. Não tem como parecer com outra coisa. É só com Ele. Segundo aspecto ali, por gentileza, o texto. Alguém pode ler? Porque eu lhes dei Ele é o nosso referencial. E sendo o nosso referencial, Ele é referencial em vários aspectos. Eu coloquei alguns aqui, que eu entendi que podíamos tratar.
O primeiro aspecto é a obediência. Porque Jesus coloca tudo que ele fez, toda a ação dele foi extremamente direcionada com a vontade de Deus. A vontade de Deus acima de tudo. Até no Getsemane, quando ele estava lá dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Daí ele fala o quê? Mas que seja feita a tua. Ele teve o desejo daquela cruz, porque ele suou gotas de sangue. E na ciência, né, no aspecto biológico, quando a pessoa sua gotas de sangue, é porque ela está numa angústia de morte. A angústia da alma dela é tanto que os poros começam a produzir sangue. Isso aí, porque ela está morrendo. Olha a angústia de Jesus naquele momento, e ainda assim ele se submeteu à vontade do Pai. Essa é a nossa referência de obediência a Deus. O quanto você tem obedecido a Deus, meu irmão e minha irmã. Quanto nós estamos obedecendo. Porque se nós temos Ele como centro, a nossa referência de obediência a Ele, não tem outro caminho a não ser seguir a referência. É seguir os passos. E aí o exemplo foi nos dado pela obediência. Segundo aspecto interessante, em João 4,34, a gente vai ver Jesus falando assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Até as necessidades básicas, comer. Ele colocou a vontade de Deus acima da vontade básica do corpo. Quando você está com fome, meu irmão e minha irmã, e você não tem o alimento, como fica teu corpo? Como fica? Meu marido, ele tem horário. Ele é velhinho na questão de comida. Eu brinco com ele que ele já é de idade. Porque deu ali meio-dia, irmão. Passou meio-dia, 1, meio-dia, 2, ele já está tremendo. Suando frio. Ai, meu Deus, eu preciso comer. Eu fico olhando, meu Deus. É a realidade, o corpo fala. Jesus, em obediência, submeteu inclusive o próprio corpo dele, básico, à vontade do Pai. Porque ele diz, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Um exemplo disso é lá quando ele está com a mulher do poço em Samaria, e os discípulos vão buscar de comer. Ele está ali, ministra sobre a vida daquela mulher, aquela mulher é abençoada, os discípulos retornam e daí começa a achar estranho, porque Jesus não está com fome. E aí ele olha para eles e fala assim, eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não entendem. Vocês não entendem qual é? Para vocês verem que é possível o poder de Deus se manifestar sobre a nossa vida quando estamos sob a obediência da palavra e da verdade dele, de que nada mais importa. Não importa. Não importa a condição ou o estado, nada mais importa. Você simplesmente é sublimado. É sublimado. Você sente a presença dele e tudo é isso que você precisa. Você não precisa nem comer mais. É claro que, gente, isso aqui, estou falando pontualmente. Jesus não ficou com fome o tempo todo. Foi uma situação específica. Mas para a gente entender que quando se trata da vontade de Deus, prioridade sempre. Submissão e obediência. E aí outro aspecto interessante também é o relacionamento. Ele é exemplo de relacionamento com o Pai. Por quê? Porque em João 5,19, diz, ele mesmo falando, o filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser o que ele vê o Pai fazer. E compreende a obediência no relacionamento. Aí a gente segue, né? Aqui 3 aspectos, que é, primeiro, ele coloca a obediência. Depois ele vem com o relacionamento de intimidade. Intimidade ao ponto de tipo, eu não faço nada se não for o Senhor exclusivamente me orientando. Sabe, eu já tomei muitas decisões na minha vida que foram por minha decisão. E eu não consultei o Senhor. E essa é diferente do crente, gente. A gente não precisa bater a cabeça. Tem gente que fala que tem que aprender com erro. No reino é diferente. A verdade já é ensinada. O certo é ensinado. Não precisa errar. Mas a gente erra, sabe por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Porque a gente insiste em tomar a frente, quando deveria ser Cristo à frente de tudo. E aí é nesse aspecto em que Jesus mostra o relacionamento. Por quê? Porque ele se submete. Ele faz com que a gente entenda que a profundidade do relacionamento com ele tem que ser tão grande ao ponto da gente não ter dúvida que é ele que está nos orientando.
Entende? Nada nós ali fala que o filho nada pode fazer se ele não vê o pai, se não for do pai. A mesma maneira somos nós. Nós nada podemos fazer se não for o pai. A maneira com a qual a gente vive, a maneira com a qual a gente se aprofunda no relacionamento com Cristo, nos constrange a mudança e transformação. Metanoia, transformação geral da mente, do coração. É isso que nós precisamos viver. E aí temos o terceiro aspecto, que ele é a palavra divinal. A palavra divinal, por quê? Porque é o Evangelho. É a verdade que liberta. É o próprio Cristo. E nesse sentido, quando você pensa na palavra, você vai entender que não há outro. Pedro vai dizer lá, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens essas palavras. Muitas vezes nós estamos indo em fontes que não são as fontes do Senhor, para buscar uma orientação que não tem nada a ver com o Senhor. A gente tem vivido muita nossa visão humana das coisas. Quando Ele tira a gente do reino das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz, a mudança disso aqui, gente, é o seguinte: vocês não são do mundo, vocês passam a ser do reino. E sendo do reino, as coisas do mundo, elas vão ficar aqui. Elas não têm nenhum poder sobre você, pelo menos não devem ter. Você anseia pela glória, você anseia pela presença, pela revelação. Você recebe a mensagem de salvação e você não fica com você sai falando. Alguns têm mais facilidade de evangelizar, outros não. Mas nem sempre o evangelho precisa ser dito e pregado em palavras. O evangelho é mais pregado por sua vida no dia a dia do que o que você fala, meu irmão e minha irmã. O evangelho, quando a gente entende que Cristo sendo o centro, a gente precisa compreender essa dinâmica do evangelho na nossa vida. A gente entende primeiro, João 14,6, ele é o caminho. João 3,16, ele é a esperança. Ele é a vida abundante. João 10,10. João 5,24, ele é a vida eterna. João 6,35, ele é o pão da vida. Ele é o libertador e sustentador de nossas vidas. Não há outra palavra, não há outra orientação. Recursos existem da área da ciência, para você consultar, para você ter mais habilidades, desenvolver. Mas a orientação para a sua vida e seu propósito de vida e futuro, meu irmão e minha irmã, é a palavra de Deus, é Cristo. E esse ressurreto, amém? Não é um Cristo morto, é um Cristo vivo que está dentro de você, que está produzindo vida, gerando vida. É isso. Essa é a dinâmica do reino. Esse é o Cristo no centro. Pode passar o slide, meu irmão. Essa frase de João é muito importante porque ela define quem é Cristo para você. Olha lá. Aquele que diz que está nele tem que fazer o quê? Não tem outro jeito. Ou é ou não é. Com Cristo, o apóstolo Paulo fica muito claro, todas as vezes que ele vai falar com a igreja, ele deixa isso muito claro, que não há meio termo, ou é ou não é, não existe meio evangelho. Ele constantemente batia, nessa tecla de transformação, renovação, de testemunho com a igreja. Por quê? Porque é essencial. Se ele é a sua fé, Jesus é a sua fé, Cristo é em quem você confia, é em quem você está aqui por Cristo, então você tem que andar como Ele. Se você não andar como Ele, então não é Cristo que você está seguindo, você está seguindo uma religião, é religiosidade. E de religiosidade o mundo está cheio, gente. Religião é o que mais tem, mas só um é o caminho, a verdade e a vida. E Ele precisa produzir em você a identidade dEle. Porque é isso que espera. Só que, é óbvio, a gente não consegue produzir isso sozinho e só em oração ou só em jejum. Tudo que nós fizermos em prol de uma intimidade e comunhão com o Senhor e em buscar, ainda vai ficar deficiente se o Espírito Santo não agir. Porque as ações humanas trazem emoção.
mas a ação do Espírito transformação. Essa é a diferença. A gente está cheio de movimentos, né? Eu já participei de ambientes onde havia um pular, uma coisa, e havia choro, e depois, no outro dia, ou passar dos dias, eu via as mesmas pessoas que estavam toda quebrantada lá, sendo péssimas, como seres humanos, agindo com arrogância, prepotência, às vezes tomando partido, às vezes sendo cruel. Não tem identidade de Cristo aí. Não tem como ser como Ele, se o Espírito não estiver agindo em nós. E aí a gente vai entendendo que a prática do Evangelho é para além da nossa compreensão. Tem muito estudo, muita coisa falando sobre a construção da fé, como você viveu o cristianismo, vida cristã. Há muito. Você vai ver artigos e artigos, você vai ver teólogos, explorando esse tema de formas incríveis. Entretanto, são poucos aqueles que você vai ver aplicando a verdade do Evangelho na vida, no cotidiano. E isso é triste. Que nessa tarde eu e você nos comprometemos em viver para Cristo, Cristo no centro das nossas vidas, das nossas escolhas, amém? E aí a gente tem o segundo aspecto, que é viver a prática. O segundo aspecto é a urgência. Ah, tá, tem uma frase ali, é de uma irmã chamada Tânia Luiz, está vendo? O Evangelho não é apenas para ser ouvido ou falado, ele é também para ser vivenciado. Nós precisamos aplicar isso. Tenha isso no seu... Pega essa frase, gente. Elabore ela como você achar melhor, porque essa aí foi como eu elaborei, mas você pode ampliar, enfim. Trazer para o seu cotidiano. Coloca lá, nos lugares onde você levanta pela manhã, é o primeiro lugar que você olha, para você lembrar disso aí. Porque aí a tua vida vai mudar. Ah, vai, meu irmão e minha irmã, vai mudar. Pode passar, meu irmão, o próximo slide. Obrigada. Viver a prática do Evangelho, segundo urgência. E aí nós temos 3 aspectos também, que também estão, vamos lá? Combinando. Além do amor, missão em... Dá para decorar, né? Facinho. Além do discurso. Queridos, precisamos entender que nós precisamos ter o Evangelho aqui. A gente tem que saber falar bem. Mas não é só para convencer, não. Falar bem de conhecimento, de mergulhar nas Escrituras e saber dialogar. Porque o mundo está carente e necessita da verdade. Só que a verdade, você não pode influenciar nada e nem ninguém se você não conhece. E as Escrituras estão aí para que a gente conheça, para poder ter poder de influência. Amém? Nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Mas... além do discurso, a gente precisa ter a prática de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente estuda, nós precisamos aplicar. O Evangelho é o seguinte, você lê a palavra de Deus e aplica já. Não é no dia seguinte, não é depois. Eu saio da leitura já transformado, eu preciso ser transformado. Onde eu estou, eu tenho que estar transformando o ambiente, porque é isso que a palavra faz. Eu falei com os adolescentes que a palavra de Deus, a gente está num mundo hoje que a gente está muito viciado em dopamina. Né? A gente quer se sentir bem, feliz, então a gente está viciado nisso. E aí o que acontece? A palavra de Deus, ela cria um prazer muito bom dentro da gente, só que a longo prazo. Então são doses homeopáticas, assim. E você precisa ter todo dia. Porque aí, com o passar do tempo, faz um exercício. Por uma semana. Leia a Bíblia mais do que você tem lido hoje. No final da semana, você vai ter uma alegria que você não vai saber explicar. Esse é o poder da palavra. Inclusive, muda a nossa química cerebral. É o poder da palavra. Então, use isso como uma ferramenta. Ali, o texto vai dizer, vamos ler. Vocês já separaram? Eu não falei o texto, mas vocês já separaram aí para ler, gente? Vamos ler? João 14, 15. Alguém, por favor? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É interessante Jesus falar isso, porque você pensa assim, uau, o que uma coisa tem a ver com a outra, né?
naturalmente. Mas tem tudo a ver, porque quando você o ama, você não só o ouve, o que ele tem para ensinar, mas você guarda de tal forma que você também ensina. Mas você não ensina falando, você ensina vivendo. Olha só. E é nesse sentido que Jesus estava falando, porque ele estava ali, todo o trajeto dele com os discípulos, era dizendo, olha aqui, gente, isso aqui é o exemplo, e depois eu não vou estar mais com vocês. Vocês precisam seguir. Então era orientação. Só que a gente tem hoje o Espírito Santo de Deus que nos lembra dessas coisas e muda a nossa trajetória. Então, além do discurso, é você viver uma vida onde os ensinamentos do Senhor estão guardados dentro de você e você tem uma aplicação prática. É você pegar o que você fala e tornar ele palpável a quem quiser se aproximar de você. É a diferença. E aí você vai entendendo que quando você vive o Evangelho, você tem automaticamente obediência aos mandamentos. Obedecendo aos mandamentos, a gente tem promessas. Olha que lindo. Porque não é só sobre você obedecer, é sobre você receber. E aí temos promessas do Senhor. Então, viver o Evangelho, de fato, além do discurso, é você ter o Evangelho realmente na sua vida como o referencial para todos que olharem para você. E o Evangelho é quem? É Cristo. Não tem outro Evangelho, não tem outra palavra. É o próprio Cristo. Amém? Segundo ali, amor absoluto. Alguém pode ler, por gentileza, o texto? Uau, amor absoluto, gente. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Você consegue compreender que esse mandamento de Jesus, ele não está dizendo assim, olha aqui, você vai viver uma vida, sabe, de amor absoluto, de um amor incondicional, sozinho, vai lá. Não. Ele nem espera que nós tenhamos isso. Sabe por quê? Porque o nosso amor a Deus é só resposta. Você está aqui porque você respondeu ao amor de Deus um sim. Ele disse, eu te amo, e você diz, eu também te amo. Entende? Todo o nosso esforço em relação ao amor de Deus vai ser sempre um esforço de correspondência ao que Ele já deu. Porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. O Senhor nos ama dessa forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já perdoou o imperdoável? Algo que você... Eu creio que talvez você nem tenha percebido isso, porque o processo do poder de Deus na nossa vida é assim. A gente faz e nem percebe. Depois que a gente fala, nossa, eu tinha dito que isso eu não perdoava. E o Senhor faz a gente perdoar. Mas perdoar o imperdoável, para quem está em Cristo, é normal, é natural. Perdoar as falhas que você não perdoaria é natural. Por quê? Porque quando você se coloca no espelho, diante do espelho da graça de Deus e se vê, você só vê o teu pecado. Mas quando você vai diante da cruz, e aí você vê o quê? A redenção. É Ele pegar o teu pecado, e aí você vem com a cruz, né? Você vai para a cruz, é a redenção, Ele traz você de novo, e daí Ele já não reflete mais você, Ele reflete quem? Cristo. 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 E em Cristo Ele é o Filho perfeito de Deus. Eu e você temos esse poder disponível para nós, de sermos filhos de Deus, em Cristo, essa transformação. Amor absoluto é viver esse amor, que é marca registrada de todo verdadeiro cristão. É onde quer que estejamos. Hoje eu estava falando, né, Janaína, sobre comportamentos de pessoas, de cristãos, e ela falou, nossa, eu fico tão admirada quando eu vejo cristãos com aquela cara fechada e tal, né? E você vai comentar fechado, no ambiente de trabalho. Aí eu falei para ela, às vezes parece que chupou um limão e a vida toda chupando limão, né? Ficou sempre, né? Por quê? Porque não está deixando com que esse amor de Deus flua. Meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos o amor de Deus. Mas não é para ficar aqui.
esse amor tem que transbordar, porque ele tem poder de transbordar. É um amor que tem poder de transbordar e transformar. Transformar. Ele transforma completamente a mente e o coração. Amar é assim. É esse o amor. Tem uma frase, pode colocar a frase por gentileza, meu irmão, que diz assim: o evangelho nunca será fraco, mas fraca poderá ser a nossa decisão em viver o evangelho. Compreendem isso? O amor, ele está pautado nisso. Temos que entender que o amor absoluto de Deus, ele produz em nós transformação. A frase, meu irmão, você pode colocar a frase sobre o amor de Deus? Que essa é da conclusão, né, do evangelho. Do Tozer. Tem aí? Ah, não. Não. Pode deixar, eu vou ler aqui, meu irmão, acho que não está aí então. A W. Tozer diz o seguinte, ele diz assim: o amor de Deus é a essência do evangelho. Sem o amor, o evangelho está vazio. Porque Deus é o quê? Amor. A definição máxima de Deus é amor. Sua vida e a minha vida não pode ser reconhecida de outra forma, a não ser agentes do amor de Deus nessa terra. Amém? Amém? Pode passar. Não, meu irmão. Não é esse não. Pode seguir então o fluxo do slide aí mesmo. Volta, por favor. Isso, obrigada. Missão em percurso. E aí, o percurso, porque a gente está nessa missão, a gente está nela. E essa missão em percurso, ela tem a conotação de quê? De sermos testemunhas visíveis, de produzir frutos para o reino. É um processo, é dia a dia, é de glória em glória. Jesus, ele nos chama para dar frutos. E aí eu gostaria de ler o texto, por gentileza, de João 15:8. João 15:8. Aleluias. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Jesus nos chama para termos frutos, e os frutos confirmam a nossa identidade em Cristo, porque os frutos vêm dele. A nossa integridade, a maneira como a gente vive, as nossas decisões precisam estar alinhadas exclusivamente com a nossa missão de produzir fruto. Tudo o que fazemos precisa ter essa produção de frutos, e frutos de arrependimento, meu, do seu irmão, do outro, arrependimentos para a glória de Deus, porque a dureza do nosso coração interfere muitas vezes nessa manifestação de frutos. Precisamos ter um coração ensinável por Deus. Um coração ensinável é um coração flexível. Tudo bem, eu ajusto a rota, estava errado, ok. Reconhecimento das falhas, das limitações são importantes. E principalmente de entender que a integridade da nossa vida, ou seja, a coerência do que falamos com a nossa prática precisa ser real. Isso é fruto. Amém? Isso é fruto. Paulo diz em Romanos que o evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E é interessante porque ele é poder de Deus. Então esse poder, a mim e a você, está disponível. Então vamos pregar a palavra, gente. Vamos fazer isso ser uma verdade em nós. Vamos fazer com que o evangelho seja a nossa bandeira. A bandeira de vida. A máxima da nossa vida. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos fazer, tudo que nós plantarmos, que seja essa referência das pessoas, enxergarem em nós o poder de Deus fluindo do nosso falar, do nosso agir. Tem uma frase de Moody muito interessante que ele fala assim: pregue em todo o tempo e quando necessário, pregue em todo o tempo e quando necessário você fale. Olha que interessante, porque as pessoas estão olhando para você, para a sua vida, para aquilo que você é. Quando necessário, você vai falar, mas você prega em todo o tempo, porque a tua vida é uma pregação, amém? A tua vida está dizendo sobre Cristo, está falando sobre Cristo. Pode passar, por gentileza, a frase de conclusão, que é o evangelho nunca vai ser fraco, nunca. Ele sempre é poder de Deus, mas o que pode ser fraca é a nossa decisão de viver o evangelho.
E aí é nisso que nós temos que pautar. Porque a nossa decisão tem que ser firmada em quem? Alicerçada em quem? Para que podemos ter sucesso? Em Cristo. Do contrário, ela vai ser falha. Amém? Eu e você não conseguimos manter uma decisão tão alta. Uma decisão que exige tanto. Só em Cristo e com Cristo. E aí a gente vem para o terceiro aspecto, finalizando, que é a dependência do Espírito. Porque nesse caso, para a decisão nossa não ser fraca, é só o Espírito. É só o Espírito. E aí a gente precisa entender. Em João 14, 16 a 17, vamos ler. O que diz lá? João 14, 17. 14, 16 e 17. E eu pedi ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. E aí vem a dependência, porque vocês o conhecem. E Ele habita em você. E Ele não só habita, Ele estará. E aí vem toda a nossa jornada com Cristo. John Stott diz assim que o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como Ele faz isso é nos enchendo do Espírito Santo. Você só consegue produzir qualquer tipo de evidência de Cristo se o Espírito Santo estiver fluindo da sua vida. Amém? Essa é a verdade. E aí, o Espírito da verdade é a própria revelação do Cristo. Então, o Espírito Santo, ele está todo dia dizendo, olha, Cristo não é isso aqui não, Cristo é isso aqui. Ó, isso aqui que você está fazendo não é identidade de filho de Deus. Jesus não é assim, é isso aqui. Acontece no nosso dia a dia, acontece na nossa vivência. Todas as vezes que nós estamos em comunhão com os irmãos, todo culto que nós vamos, a gente tem aprendido do Senhor. E no nosso dia a dia nós continuamos aprendendo, porque o Espírito da verdade que revela Cristo habita em nós e está conosco. Nós já conhecemos, nós o já conhecemos, e isso é importante lembrarmos. Outra coisa que o Espírito Santo faz também, ele nos dá orientação. Toda a orientação que nós precisamos, João 16,13 vai dizer que Ele vos guiará em toda a verdade. A verdade que nós temos recebido do Senhor é fundamental. Quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber que tudo que eu faço, tudo que eu tenho em Cristo, não é porque simplesmente eu produzi. Há uma construção do Espírito em mim. Há uma construção do Espírito me ensinando. E essa é a transformação. Isso é que gera vida. Isso que transforma as nossas vidas. Amém? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lembra que eu falei no início? Precisamos dos sinais. Precisamos dos sinais. Olha para quem está do seu lado e diz, nós precisamos dos sinais. Precisamos deles. Precisamos estar cheios, mergulhados em Cristo. O Espírito Santo, ele não só nos ensina e orienta, ele também disciplina. Ele também nos traz para o centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus produz vida e transformação em nós, amém? Segundo aspecto do Espírito Santo é receber a orientação. E receber a orientação nele é porque ele vai nos guiar em toda a verdade, como eu já citei. O Espírito Santo, ele guia eu e você. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Ele revela a vontade e os mistérios do céu. Ele está comprometido com essa verdade em nós e está gerando comprometimento em nós. Estar aqui hoje é porque o Espírito Santo gerou isso em você. É porque o Espírito Santo te fez ter sede e fome e vontade de estar, de conhecimento. E discernir a verdade de Deus, para nós, é impossível sem o Espírito. Porque a pior coisa que tem para qualquer cristão, sabe o que é? Ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Eu vou falar de novo. O pior fracasso de qualquer cristão é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer.
Porque pode parecer que é Deus porque está dando certo. Pode parecer que é Deus porque são suas habilidades e qualidades. Porque você é bom naquilo. Mas Deus nunca te disse para fazer aquilo. Esse é o mistério de discernir a vontade do Senhor. E discernir a vontade do Senhor é só por meio do Espírito. Por isso dependemos dEle. Discernir a vontade por quê? Porque Cristo viveu na vontade do Pai. Nós já aprendemos isso aqui. Nós precisamos viver na vontade de Deus, entendendo que Cristo é o nosso referencial para a obediência a essa vontade. Amém? Terceiro, buscar consolação. A promessa que Ele consola, mesmo quando a gente não busca. A promessa que Ele intercede por nós, não é? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquilo que você nem consegue dizer, nem consegue saber falar a Deus que precisa, o Espírito está intercedendo ao Pai. E está trazendo a você e a mim a graça necessária. E aí entra aquilo que Paulo falou: a tua graça me basta. Porque é isso que gera essa consolação. É tendo ou não tendo, é no sofrimento, na alegria. Essa é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação. João 14, 26 vai dizer que Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus fala isso, que o Espírito lembra. Isso é o quê? É trazer à memória as promessas. É trazer à memória aquilo que te dá esperança. É mudar a tua mente, fazendo você ter uma mente de Cristo. Isso é que é legal da nossa dinâmica com o Espírito Santo, quando buscamos a consolação nele. Ele traz os ensinamentos de Jesus diário. Você vai fazer uma coisa, ele te lembra. Ei, não foi assim que você aprendeu. E você muda. E ele nos lembra das promessas. Pastor Edivaldo, me dê licença para citar o seu testemunho. Uma das coisas que Deus falou muito comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já passei por muitas dificuldades, acredito que vocês também, por muitas circunstâncias em que sua fé foi aperfeiçoada. E o pastor Edivaldo, quando eu cheguei, ele comentou sobre a situação que ele está vivendo no momento com o filho dele, na UTI. E uma frase que o pastor falou e que tocou muito meu coração, e eu percebi, e eu falei ainda para ele, eu falei: pastor, isso que o senhor está me dizendo é só o Espírito Santo no Senhor. Porque ele disse assim: é óbvio que a gente quer que ele fique bem, que ele volte, né, à vida, a ter tudo novamente como era antes. Mas aí ele falou: mas que a vontade do Senhor seja feita, é essa que eu descanso nela. Isso é só o Espírito, porque quando seu filho ou sua filha está numa condição como aconteceu com Abraão e Isaac, né, da entrega ali, é difícil. E o Espírito Santo produz uma consolação, é uma paz que excede todo entendimento, é algo que não dá para explicar. Eu e você temos isso disponível em Jesus, por meio do Espírito Santo que está em nós, amém? Gerando vida. Que o Senhor continue trazendo isso às nossas vidas e que nós possamos aprender de Cristo. Porque Ele é manso e humilde, essa manso e humilde é estar nessa dependência do Espírito. É entender. Nós vamos ver várias vezes dizendo: e Jesus guiado pelo Espírito foi, e Jesus guiado pelo Espírito fez. Jesus, Ele era Deus, né? Ele era Deus ali, homem. Ele não deixou de ser Deus. E mesmo assim Ele quis dar um ensinamento de: vocês precisam do Espírito. Eu vou deixar aqui registrado: eu fui guiado pelo Espírito, porque vocês vão precisar ser guiados pelo Espírito. Esse é o exemplo de Cristo para nós. Essa é a dinâmica. E aí, para fechar aqui, terminando, meus irmãos, nem queria terminar, na verdade, mas eu vou ter que terminar. Frase de conclusão, por favor, meu irmão. Vamos ler? Se o Espírito entendem isso?
entendem isso, meus irmãos e minhas irmãs? Como temos vivido? É óbvio que todos os recursos que usamos são ferramentas necessárias e úteis. Mas nada se compara ao mover do Espírito Santo em nossas vidas e naquilo que Ele pode produzir. Será que se o Espírito Santo fosse retirado da tua vida, você seguiria o fluxo normal? Continuaria fazendo tudo o que você faz? Ou será que você ia ficar paralisado e não ia conseguir nem andar, porque é Ele que te guia? Nós precisamos buscar isso, porque Cristo nos deixou esse exemplo. E essa necessidade urgente de vivermos o Evangelho com Cristo no centro de todas as coisas. Põe, por gentileza, o final, as sugestões de pensamento. Por favor, pense em sugestões. Eu gostaria de fazer você refletir agora sobre esses aspectos. Em como você colocaria Cristo na prática. Como você colocaria Ele nas relações interpessoais que você tem? Hoje já. Na comunidade, na igreja, ou no ambiente onde você vive, o trabalho e na sua família. Como está Cristo? Ele está ao lado ou Ele é o centro? Nesses ambientes. Porque a urgência, meus irmãos e minhas irmãs, é gigante para que nós vivamos como Ele, que andemos com Ele, sobre a direção dEle. Amém? Nós precisamos, nos relacionamentos, praticar o perdão, praticar o amor, a empatia, ser um exemplo de amor e paciência, seja onde quer que for e com quem for. No trabalho, nós precisamos manter integridade, fazer tudo com excelência para a glória de Deus, buscar ser dedicados a refletir sobre o nosso caráter de Cristo, no ambiente de trabalho também. E na comunidade nós devemos servir. Sirva ao reino, sirva as pessoas, sirva a Deus. A nossa decisão de seguir deve vir acompanhada com a nossa decisão de servir. Porque quem não serve para o reino de Deus. Amém? Aquele que é o Senhor de todas as coisas, Ele é o único e absoluto exemplo para nós. E assim devemos andar. Amém? Fique de pé, vamos orar. Em sua família, coloque Cristo no centro. Crie momentos em que você tenha espaço para Cristo junto com eles. No ambiente, juntos ali, unidos. Promova o amor e o respeito. Tenha um diálogo com eles sobre Cristo. Que eles, ao ver mãe, pai, filhos, que seja sempre assim: uau, como está parecido com Jesus. Como está sendo bem o exemplo de Cristo. É isso que nós temos que buscar, amém? Vamos orar? Senhor, nós temos aprendido de Ti, e nesses dias temos recebido tanto, ó Pai. Nós somos tão gratos ao Senhor, tão gratos. Te agradecemos por esse momento tão especial em que o Senhor abre as nossas mentes para manifestar graça e poder do Seu Evangelho, da Sua verdade, da Tua palavra. Que Jesus, ó Jesus, seja o centro, seja tudo. Que o Senhor governe a nossa vida de tal forma que não haja espaço para nós mesmos. Que o Senhor possa governar a nossa mente e o nosso coração, mudando a nossa maneira de ver as pessoas. Nos dê a sua sensibilidade, nos dê a sua percepção. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, enche-nos de Ti. Eu não sei como, nem quando, nem onde, mas enche-nos de Ti, enche-nos de Ti. Faça-nos ser cheios da Tua presença, de tal forma que Cristo seja visto em nós. Espírito de vida, Espírito de transformação e de renovação, venha sobre nós dando dons, trazendo a nós o Espírito da verdade, que leva o Evangelho à frente. Que as nossas ações, as nossas manifestações nesse mundo apontem para Cristo, seja o próprio Cristo, que os sinais nos sigam, que nós temos
Senhor, nós temos tanto que ajustar dentro de nós e precisamos que o Senhor nos ajude. Por isso, Espírito Santo, faz a sua obra em nós. Eis-nos aqui disponíveis para a sua verdade resplandecer dentro de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Pode aplaudir ao Senhor e glorificar no nome dEle. Amém.